Oi, gente, bom dia. Então, meu nome é Bárbara, sou gerente de treinamento da Disney Destinations, focada no Brasil. E é um prazer, sim, estar aqui pessoalmente. Alguns de vocês já vieram falar comigo que vocês me viram online. Então, eu tenho um corpo, a gente tem uma alma, né? E eu estou aqui, então, para falar para vocês sobre esse destino fantástico em Orlando, que é o Walt Disney World Resort, né? É um destino, assim, é magia. Quando o passageiro de vocês vai falar com vocês que eles querem ir para Orlando, na maioria das vezes, eles querem sim ir para Orlando, mas eles falam que eles querem ir para Disney. Então, a gente tem que saber que, querendo ou não, o Castelo da Cinderela é o carro-chefe, é onde os sonhos se tornam realidade. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente. Eu vi o Patrick perguntou quantos já foram para Orlando, muita gente já foi para Orlando. O que eu estou sentindo agora é o seguinte, dos agentes o que eu tenho que me preocupar na hora da venda? Quais são as coisas que eu preciso saber para vender bem o meu produto? Só quero falar o seguinte para vocês, gente, não importa a carreira que vocês estejam, não importa se é o turismo, se é uma outra carreira, para a gente ter sucesso, a gente tem que saber bem o destino que a gente vende. E Disney não é diferente. Por quê? Porque Disney, né, tem muitos destinos, muitos produtos. Disney tem 2 vezes o tamanho da ilha de Manhattan. É um destino enorme. Então, o que a gente tem? A gente tem lá em cima o Castelo da Cinderela, que é o Magic Kingdom. Aqui embaixo, o Epcot. O Disney's Hollywood Studios, o Disney's Animal Kingdom. Claro, a gente tem 2 parques aquáticos, a gente tem o nosso centro de compras, que é o Disney Springs. Nós temos 4 campos de mini-golfe, um campo de golfe de 9 buracos, e aonde o pessoal joga golfe, a gente tem uma modalidade nova, que é o foot golf, que é onde o passageiro joga golfe com os pés com uma bola de futebol. Então, o passageiro de vocês, dependendo do ingresso, ele pode sim aproveitar todas essas experiências. Mas para a gente oferecer o produto correto, a gente tem que saber qual que é o perfil do nosso cliente. E uma das coisas que os nossos cast members fazem lá, quando eles fazem a venda, é realmente conhecer, fazer perguntas de descobertas para ver qual que é o melhor produto para aquele perfil de passageiro. Inclusive, gente, queiram conhecer todo mundo, não pessoalmente, mas queiram saber todo mundo da família que vai junto. Porque normalmente a pessoa que liga para vocês pode não ser a pessoa que vai tomar a decisão. Então, a gente tem que saber conhecer todo mundo da família. Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar na hora da venda? Uma das coisas que eu não coloquei aqui, mas eu acho que tem que ser a primeira coisa, ter certeza que a pessoa tem o visto e o passaporte, não é? Algumas semanas atrás, a gente recebeu um cliente ia visitar a gente e ele não se preocupava com o visto dele americano porque ele tinha um passaporte português. Aí chegou uma semana e meia antes da viagem, ele viu que os 2 estavam expirados, né? Então, se às vezes até a gente esquece, imagina o passageiro que deixa o passaporte guardado. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, não é? Que o passageiro tenha o passaporte e o visto válidos. Segundo, a Disney. Por muitos anos, o passageiro sempre comprou o aéreo, o hotel, e um dia antes da viagem ele decidia comprar o ingresso. No caso do Walt Disney World, agora o ingresso tem que ser a primeira coisa que o passageiro tem que se preocupar. Por quê? Porque o passageiro precisa reservar todos os dias de ingresso para visitar os nossos parques. Então, o ingresso tem que ser a primeira coisa. Quando o passageiro vai conversar com vocês, vocês vão perguntar quais são as datas que ele quer ir visitar. Vocês vão no calendário de disponibilidade para ver se as datas que ele quer estão disponíveis. Então, essa é a primeira coisa. Comprou, assim que ele comprou, ele vai para o segundo passo. Ele vai no Disney Park Pass. O Disney Park Pass é um sistema dentro do site do Comece Sua Experiência Disney. Tem 5 bolinhas na página principal. Uma está escrito vincular ingressos e a outra está escrito
reservar os parques. É só clicar lá e reservar para todo mundo do grupo. Essa é a segunda parte mais importante. Então, ingresso e logo em seguida o Disney Park Pass. Aí depois a gente começa a se preocupar com, claro, os hotéis Resort Disney. São mais de 25 hotéis com temáticas diferentes para todos os gostos, para todas as famílias, para todos os bolsos. A gente só tem que identificar o perfil do passageiro. E aí, a gente sempre vamos conversar das reservas adicionais. Refeições com personagens, que é um produto super popular. A gente vai agora voltar com 3 restaurantes. Agora em setembro, em outubro, a gente volta com Ohana, a gente volta com Crystal Palace e a gente volta com o Cape May, que fica dentro de um hotel da Disney. A gente volta com esses 3. Então, refeições com personagens, restaurantes com serviço de mesa e, claro, depois de amanhã, a gente reabre a Bibbidi Bobbidi Boutique. Somente no Magic Kingdom. Então, gente, é um produto muito procurado. Um produto que ficou fechado por muito tempo. É um produto procurado pelo mundo inteiro. Então, as reservas, a gente recomenda que sejam, sim, feitas com 60 dias de antecedência. Mas vamos lembrar, gente, que pessoas que estão hospedados no Hotel Resort Disney, eles têm o benefício de ter uns dias extras. Então, por exemplo, se o passageiro está hospedado com a gente por 5 noites, ele consegue fazer essas reservas adicionais 60 dias mais 5. Ele tem 65 dias antes do que todo mundo. Por isso que, às vezes, quando vocês vão reservar com 60 dias antes, já não tem mais disponibilidade. Porque o pessoal que fica nos hotéis de Resort Disney tem esse benefício, é um dos benefícios de ficar com a gente. Mas sempre ajude o passageiro de vocês a fazer essas reservas. A gente vai conversar sobre o itinerário. Eu vou dar uma sugestão de itinerário com algumas atrações, as atrações mais procuradas e algumas atrações das novidades que a gente tem no Walt Disney World. Mas lembre-se que o itinerário ele vai mudar conforme o perfil do passageiro. E vocês, mais do que ninguém, são os especialistas no itinerário, porque são vocês que têm um contato direto com o passageiro. E o dia do check-out, só para falar para vocês, claro, depois de ficar 6 dias no Walt Disney World, a cerejinha no topo do bolo é a Disney Cruise Line. A gente está com um navio novo saindo do Porto Canaveral, que é o Disney Wish, que é fantástico, uma tecnologia incrível para famílias com crianças e sem crianças. Ele agora fica no Porto Canaveral. A gente tem 2 navios saindo do porto. A gente tem o Disney Fantasy e o Disney Wish. Mas se o passageiro está saindo e vai para Miami fazer compras, ele pode pegar o Disney Dream lá, que agora o Disney Dream vai ficar em Miami. Então a gente tem outro porto, outra experiência para o passageiro de vocês. Agora, se o passageiro for ficar em Orlando, a gente tem 3 locadoras dentro da propriedade que vão buscar o passageiro no Hotel Resort Disney, leva até a locadora e aí o passageiro pode sair com o carro alugado. O passageiro não precisa de carro enquanto ele estiver dentro da nossa propriedade. Então, qual o itinerário que a gente sugere? A gente sugere sempre para o passageiro conseguir aproveitar, passageiro de primeira viagem, conseguir aproveitar, a gente recomenda um itinerário de 6 dias. Então, o primeiro dia é dia de check-in, o passageiro está chegando. Se ele veio do Brasil, o corpo está presente, mas a alma ainda não chegou, não tem isso, né? A gente espera. Então, a gente fala assim, gente, então chega, deixa as malas no hotel, pode ir, então, no parque aquático, aproveitar. No momento, a gente está com um parque aquático aberto, que é o Disney Typhoon Lagoon. Disney Typhoon Lagoon tem a maior piscina de ondas do mundo. E o seu passageiro pode aprender a surfar nessa piscina de ondas. É um dos meus parques favoritos, porque ele é muito calmo e tem bastante coisa para fazer.
Ele tem a piscina de ondas, ele tem comida, ele tem sorvete, ele tem um pôr do sol maravilhoso. Na época de verão, normalmente, à noite, a gente tem uma festa extra, que é a H2O, que o passageiro pode curtir o parque noturno. É fantástico. Aí no segundo dia, se ele quiser, a gente recomenda então o Disney's Animal Kingdom. Disney's Animal Kingdom é o maior parque, um dos maiores parques com temáticas de animal do mundo. E tem várias novidades. O passageiro pode sim ter encontro com animais, inclusive pagar. Nós temos tours especiais que levam o passageiro mais próximo dos animais também. Se ele quiser, ele tem no Disney's Animal Kingdom. 2 shows super favoritos, o Festival of the Lion King e o Finding Nemo, The Big Blue and Beyond, que voltou, reabriu agora em junho e reabriu com uma sequência nova. Então essa parte os 2 shows estão no Animal Kingdom. Outras atrações sensacionais. O Safari. O passageiro de vocês vai passar 2 semanas no Safari da África, nessa atração. A gente tem o Expedition Everest, que é uma montanha-russa pelo Everest, e também o Kelly River Rapids. Pandora, o mundo de Avatar. Quem já foi para Pandora? Quem já foi para Flight of Passage? Quem acha que Flight of Passage é sensacional? É uma das melhores atrações. O passageiro de vocês, ele é conectado num avatar, que é aqueles aqueles seres azuis de Pandora, e aí ele vai voar num daqueles pássaros enormes que são os banshees. E ele sobe, é como assim, a gente sobe numa montanha, numa motoca, mais ou menos, né? E você fica preso, você não consegue respirar, mas só que você sente o pássaro respirando no meio das suas pernas. É fantástico. Fora que a própria fila de espera é sensacional. Então, eu recomendo. Claro, a gente sempre tem que pensar o seguinte, gente. Isso aqui são algumas sugestões. Tudo vai variar do perfil do passageiro, da família, né? O Flight of Passage pode não ser para criança muito pequenininha por causa da altura. Outras coisas, It's Tough to Be a Bug. Esse aqui são algumas das atrações mais procuradas do Animal Kingdom. It's Tough to Be a Bug. A gente tem o Rafik's Planet Watch, que é um trenzinho que leva para o planeta do Rafik, onde ele vai poder ver cabra, passar a mão na cabra, aprender a desenhar alguma personagem da Disney, tirar foto com personagens também, e fora o próprio encontro com personagens. Então, tudo isso tem no Animal Kingdom. Agora, por causa da celebração mais mágica do mundo, a Tree of Life, que já é majestosa, à noite ela recebe novas cores e nova iluminação. Ela se transforma em um símbolo de magia. E aí, a cada 20 minutos, a gente tem um showzinho, uma projeção na Tree of Life. Então, é imperdível. O Animal Kingdom é um parque, sim, que o passageiro tem que ficar o dia inteiro, porque são 2 experiências diferentes de dia e à noite, inclusive em Pandora, o mundo de Avatar. E claro, as refeições, que na Disney, gente, refeições de mesa e refeições rápidas, o passageiro tem comida sim. E em Pandora tem dos meus restaurantes favoritos, que é o Santulli Canteen, que o passageiro ele pode escolher comer arroz, feijão, carne, frango, peixe, tofu, então tem para todos os gostos. Aí no dia 3, a gente fala, vamos para o Epcot. O Epcot é um parque que está passando pela uma das maiores renovações em um parque temático da Disney, mas tem muita coisa que já abriu e muita coisa que o passageiro pode aproveitar. Primeiro, logo que a gente entra, a gente tem uma das atrações mais famosas, que é a Spaceship Earth. Outras atrações populares é o Test Track e Mission Space. O Mission Space, gente, não é para todo mundo. O Mission Space, o passageiro, ele vai ter uma viagem de foguete. E ele pode escolher ter essa viagem de foguete com emoção ou sem emoção.
ele escolhe ou laranja ou verde. Se ele escolher o laranja, ele vai sentir a pressão do foguete. Tem gente que passa mal, então é só para ficar mais esperto com isso. Se o passageiro não quer sentir nada disso, aí ele vai no sem emoção, que é o verde. Eu sempre vou no verde, mas eu nunca perco essa atração. A gente tem o Soaring, que é um simulador de asa delta que voa pelas 7 maravilhas do mundo, inclusive por Foz do Iguaçu aqui. E a gente vê o lado brasileiro de Foz do Iguaçu. E também a gente tem a área do Seas with Nemo, para conhecer a história do Procurando Nemo. É um parque para a família inteira. É um parque que o passageiro e as crianças vão poder tirar foto com quase todas as princesas. Elas estão lá no World Showcase. A gente também tem o Frozen Ever After. Uma das atrações mais novas e fantásticas do Epcot é o Remy's Ratatouille Adventure. O passageiro fica pequenininho, do tamanho do chefe Remy's. E aí ele vai ter uma aventura na cozinha do chefe Gusteau. Para a família inteira, estreou no dia 1º de outubro do ano passado. Então ela é super nova. Mas claro, a atração mais nova, mais popular, incrível, que estreou agora esse ano, a primeira atração Marvel do Walt Disney World Resort é Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que é uma das montanhas-russas, uma das maiores montanhas-russas internas do mundo. E como eu adoro Guardiões da Galáxia, montanha-russa em si, ela é fantástica para a família inteira, até para crianças menores. Mas, para mim, a parte favorita são as músicas, porque eu nasci nos anos 80. Guardians of the Galaxy, para mim, é sensacional a parte das músicas. Então, imperdível. Mas, claro que o dia só termina com os fogos, com o espetáculo noturno, principalmente brasileiro. O brasileiro ele tem que ficar no parque o dia inteiro para ver o espetáculo noturno. No caso do Epcot, é o Harmonious. O Harmonious também é um dos maiores espetáculos já criados para um parque Disney. A trilha sonora ela foi composta por 240 artistas e ela é cantada em 12 idiomas diferentes. É lindo, 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 lindo. Então, esse está no Epcot. Claro, a gente não pode deixar de falar que no ano inteiro, e isso está incluso no ingresso do passageiro, a gente tem os festivais. Então, em janeiro, a gente tem o Festival das Artes. Em fevereiro, março, até junho, mais ou menos, a gente tem o Festival Flora and Garden, que é da fauna, celebra a fauna e a flora. Agora, em julho, vai até novembro, começou o Food and Wine Festival, que tem um quiosque do Brasil, que vende pão de queijo, que é um dos produtos mais vendidos do festival, é o nosso pão de queijo. E no final do ano, a gente tem o Festival of the Holidays, que celebra as festas de finais de ano. Em todos esses festivais, gente, o passageiro tem mais opções de comidas, mais opções de entretenimentos, shows e atividades para a família inteira. Então, e isso está tudo incluso no ingresso do seu passageiro. Depois do Epcot, claro, se ele quiser. Tem gente que prefere ir no Magic Kingdom logo no primeiro dia para ver o castelo. Tem gente que prefere ir nos outros parques, depois terminar com o Magic Kingdom. Aí é a preferência do passageiro, de vocês, e vocês vão criar um itinerário com eles. Mas, claro, o Magic Kingdom, que é o parque principal, que é onde os sonhos se tornam realidade, é onde a história de conto de fadas acontece. Aqui a gente tem muitas atrações. O passageiro, muito dificilmente, ele vai conseguir fazer esse parque em um dia só. Então, a gente sempre recomenda pelo menos 1 dia e meio para o Magic Kingdom, porque tem muita coisa e tem muitas atividades. Então, tem a atração do Piratas do Caribe, os filmes foram baseados nessa atração. Uma das nossas sobremesas favoritas é o sorvete do Dole Whip de abacaxi. Também eu coloquei aqui como atração, gente, porque ele é delicioso. Então tem que colocar ali. A gente tem a Big Thunder Mountain, que é uma outra montanha-russa, e a Splash Mountain também. Ficam ali próximos. O Hall of Presidents, que conta a história dos presidentes dos Estados Unidos. Agora, ela é uma atração que ela é toda em inglês.
é contada em inglês. Se o passageiro quiser, não entende inglês, ele pode ir no Guest Relations, em qualquer parque, todos os parques têm, e ele pode alugar um fone de ouvido. Esse fone de ouvido ele funciona em algumas atrações de cada parque. Então, tudo que é em inglês fica em português. E o passageiro ele deixa um depósito que depois ele pega de volta. E muita gente não sabe disso, mas é uma opção que tem, porque essa atração é muito bonitinha. Agora, se ele não quer conhecer, ou depois que ele conheceu o Hall of Presidents, se ele quiser se tornar o fantasma número 1000 da Haunted Mansion, aí ele pode, então, ir nessa atração que tem 999 fantasmas e eles estão sempre à procura do fantasma número 1000. E tem muita gente que gostaria de ser o fantasma número 1000. É uma atração muito popular também. Claro, a gente tem Seven Dwarfs Mine Train, que é uma outra montanha-russa dos 7 anões. A gente tem o Mickey's Filler Magic, que é um show, é um vídeo, é um cinema, né, 4D, que agora tem uma sequência nova do filme Coco, A Vida é uma Festa, que é fantástica, a música é maravilhosa. A gente tem a atração da Pequena Sereia, a gente tem a atração do Peter Pan, a Space Mountain, que é uma outra montanha-russa, a atração do Buzz. Então, no Magic Kingdom tem atrações para todas as idades. Claro, a gente não pode esquecer o encontro com os nossos personagens, que até março de 2023, o Mickey, ele vai estar com a roupinha dos 50 anos, todo iridescente. A gente tem o desfile principal, o Festival Fantasy, que é outra oportunidade de ver personagens. A gente tem os shows na frente do castelo. A gente tem o Let the Magic Begin, que é o show de boas-vindas. E aí, durante o dia, a gente tem o Mickey's Magical Friendship Fair, que traz outras personagens. Claro, o dia só termina com os espetáculos noturnos. Então, no caso do Magic Kingdom, a gente tem o Disney Enchantment, que é um espetáculo noturno criado atração mais mágica do mundo, que vai até março do ano que vem. Pela primeira vez, esse espetáculo não acontece somente na frente do castelo, mas ele se estende pela Main Street USA. São duas experiências completamente diferentes, assistir na frente do castelo e assistir da Main Street USA. Então, dependendo do perfil do passageiro, vocês podem sim sugerir que o passageiro vá visitar o Magic Kingdom em 2 dias diferentes, ou acrescentar um dia a mais, ou ele pode então ter o ingresso Park Hopper, que aí ele muda e vai para o Magic Kingdom à noite para assistir os fogos de artifício. Então essa é uma coisa. Aí falei da Bibbidi Bobbidi Boutique, que vai reabrir então daqui 2 dias. Aí, se ele quiser, ele vai no Disney's Hollywood Studios, que está sendo um dos parques mais procurados, porque a gente tem muita coisa nova, inclusive Star Wars Galaxy's Edge. A gente tem as famosas, as clássicas, né, atrações, Rock and Roller Coaster, que é a montanha-russa, e também a Tower of Terror, que é o elevador que despenca. A gente tem 2 shows, Beauty and the Beast e o Frozen Sing Along. Se vocês conhecerem a música do Frozen, vocês podem cantar, tá? Mas acho que ninguém conhece aqui. O Mickey Minnie's Runaway Railway, que é uma das atrações, a atração, na verdade, mais nova do Disney's Hollywood Studios. Claro, o passageiro pode ir na Toy Story Land, que tem 3 novas atrações, todas fantásticas. Ele pode aí ficar o dia inteiro na Star Wars Galaxy's Edge, que a gente também tem 2 atrações sensacionais, que é a Millennium Falcon e Rise of the Resistance. Tem oportunidade de encontrar personagens e, claro, tem espetáculos noturnos. No caso do Hollywood Studios, a gente tem 2 no momento, o Disney Movie Magic e o outro que é o Wonderful World of Animation. O Fantasmic, a gente sabe que volta em 2022, mas nós não temos ainda uma data fixa. O D23 está chegando, que é a Expo da Disney, então talvez eles lancem, espero, né? Mas o Fantasmic volta em algum momento ainda esse ano. Então isso tudo tem no Disney's Hollywood Studios. Aí no último dia, se ele quiser, ele pode fazer o meio-dia de Magic Kingdom para terminar o que ele não conheceu e depois ele vai no Disney Springs, ou ele pode
ir no Disney Springs e passar o dia inteiro lá, porque nós temos atrações, entretenimentos e atividades que aí o passageiro fica assim o dia inteiro. A cada esquina é um entretenimento diferente, são gente cantando, tocando música, um DJ. Nós temos algumas das marcas mais procuradas dos brasileiros, como Mac, Sephora, Zara, a gente tem o Uniqlo, a gente tem, claro, a gente não pode esquecer, a gente tem a loja das Havaianas e da Melissa também lá, que vendem alguns modelos exclusivos do Disney Springs, que o passageiro não vai encontrar aqui no Brasil. Então, às vezes, ele precisa comprar Havaianas em dólar, quem sabe? Mas ele tem outros entretenimentos também, se ele quiser. Tem o balão, tem o carro anfíbio, tem boliche, tem cinema. A gente não pode esquecer da loja da M&M's, que agora está lá no Disney Springs, a loja da Coca-Cola, o Cirque du Soleil com o espetáculo Drawn to Life, que é um espetáculo maravilhoso, emocionante. É um espetáculo que celebra a história da companhia, né, através dos olhos de uma criança. É lindo, 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 lindo. A gente tem a loja da Lego, a gente tem outras atividades, outras coisas que ele só vai encontrar no Disney Springs. A gente tem a maior loja da Disney, que é o World of Disney, que está lá no Disney Springs. Não paga o estacionamento. Então, o passageiro, sim, consegue ficar o dia inteiro. Claro, e a gente não pode esquecer dos restaurantes, né? Restaurantes ecléticos, de variedades diferentes. Tem italiano, tem latino, tem mexicano, tem espanhol, tem americano, tem a culinária internacional. E aí, depois disso, gente, a gente só, lembre-se, se for o perfil do passageiro, pode oferecer, sim, a Disney Cruise Line, que é assim para ele encerrar a viagem Disney dele com chaves de ouro. Agora, aonde que vocês podem achar todas essas informações? Primeiro, a gente tem o site disneyagentesdeviagens.com, que é uma plataforma para vocês. Lá vocês têm vários treinamentos, Disney Cruise Line, Disneyland Resort na Califórnia e o Walt Disney World também. Depois que vocês completam um treinamento, na parte de cima está escrito treinamentos e benefícios. Lá você tem os benefícios no momento, para o Walt Disney World Resort, que aí vocês vão poder pedir ou um ingresso de um dia Park Hopper Plus cortesia, ou 50% de desconto nos ingressos de 2 a 10 dias para visitar o Walt Disney World Resort. E vocês também têm o benefício. Esse benefício, do Walt Disney World Resort é somente para o agente, não é para a família. Agora vocês têm o benefício da Disney Cruise Line. Tem um PDFzinho na parte que está escrito Disney Cruise Line, que mostram os navios, os destinos e as saídas e o desconto de vocês. Desconto, gente, tinham 2 saídas em julho no Disney Dream, cabine interna, com tudo incluso, porque na Disney tudo está incluso. Bebidas não alcoólicas, alimentação, entretenimento, tudo. Se eu não me engano, estava entre 45 a 55 dólares. Eu acho que era 55 dólares por pessoa, por noite. É um preço muito, muito em conta para vocês irem conhecer o produto. Vocês merecem, vocês trabalham demais, vocês têm um carinho muito grande pela nossa marca e a gente está sempre assim, muito feliz e muito emocionado de ver a atenção que vocês dão para a gente, para a nossa marca. Então, isso aqui é só uma forma da gente dizer obrigada e vocês aproveitarem. O desconto da Disney Cruise Line, ele se estende para todo mundo da cabine. Então, esse preço é para todo mundo da cabine. Então, gente, aproveitem, que agora a gente tem 5 navios. Então, aproveitem e vejam isso. A gente também tem a nossa página no Instagram, @DisneyDestinations_Latam. Então, se vocês estiverem postando coisa no Instagram, taga a gente, que eu vou pedir para a nossa agência de PR repostar. @DisneyDestinations_Latam, e lá também a gente coloca várias novidades que saem na hora para vocês saberem, vocês ficarem ligados no que está acontecendo. Tá bom? Então, gente, é só isso. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu agradeço. Tá bom? Gente,